Clarice Lispector dizia que escrevia para ficar livre de si mesma. Também falava que escolher a própria máscara é o primeiro gesto voluntário humano e solitário. Colhendo essas e muitas outras frases e pensamentos esparsos de Clarice e desvendando mais sobre sua intrigante personalidade, a professora Nádia Batella Gottlieb escreveu a biografia Clarice, uma vida que se conta. No livro, fica-se sabendo mais sobre os mistérios que envolveram a vida da escritora nascida na Rússia em data indefinida na década de 20 e que viveu em vários cantos do mundo, fixando-se depois no Rio de Janeiro, aonde morreu. Antes de mais nada, Nádia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu gostaria de saber se é uma data indefinida mesmo ou se supõe que tenha sido dia 10 de dezembro. Há várias datas documentadas a respeito do nascimento dela, mas eu acho que a mais provável, e a que consta no meu livro, é a de 10 de dezembro de 1920. Eu fico com essa. Por que essa dúvida a respeito da data? Dúvida porque ela mesma declarou haver nascido em vários anos. À medida que o tempo passava, ela ia fazendo as suas adaptações. E os documentos também que existem no arquivo também atestam várias. Né? Então, eu acho que a mais provável é essa, tendo em vista o conjunto dos documentos disponíveis, a que eu tive acesso na pesquisa. Perfeito. Ela se considerava russa ou ela era mais brasileira, pelo fato de ter vindo com 2 meses? Ela veio muito cedo. Ela veio cedo. Ela dizia sempre que era brasileira. E pronto. Ela ainda fala assim numa entrevista, e pronto. Mas era russa, era ucraniana, era nordestina, depois carioca, depois mulher de diplomata que viajou pelo mundo todo e depois finalmente instalou-se no Rio, onde ela faleceu. Há uma marca muito brasileira da Clarice, muito, acentuadamente brasileira. Ela soube compreender muitos problemas do Brasil, os do Nordeste, né? Sobretudo, e que aparecem em A Hora da Estrela, por exemplo. Mas sobre compreender também, eu acho que o ser humano em geral, porque viajou muito, teve muita experiência também em outros países. A gente vê nessa entrevista, a gente nota o sotaque dela, um sotaque muito específico ali, porque ela tem um pouquinho, ela puxa um pouco no R, ela puxa um pouco no sotaque nordestino. Qual que é o sotaque? Que já foi ouvido e interpretado de várias maneiras, é uma coisa curiosa esse detalhe do sotaque. Alguns achavam que era sotaque, né, de alguma língua estrangeira que ela poderia ter falado antes. Parecia. Mas era língua presa. Ela tinha um defeito de dicção por causa de um defeito físico que era a língua presa. E ela, certa vez, afirmou que não operou porque achava que ia ser muito dolorida essa operação. Por outro lado, tem um sotaque de nordestina também, se você reparar bem. Ela né? puxa um pouquinho, parece até um gringo falando com sotaque nordestino. Tem os dois. Ela morou muito tempo fora, foi casada com um diplomata. O que isso interferiu na obra dela? Inclusive eu até acho o fato muito. Na Itália dela ter morado durante a Segunda Guerra, isso interferiu. Ela foi para Nápoles em plena Segunda Guerra e aí começou a escrever muitas crônicas, além, naturalmente, da obra ficcional, que ela continuou a escrever lá, os romances, né? Depois do primeiro, Perto do Coração Selvagem, que ela editou antes de partir, em final de 1943. Ela viajou em 44. E essas crônicas são muito bonitas e constituem mesmo um capítulo importante da literatura brasileira dentro do tópico da literatura de viagens. Há sobre Berna, Nápoles, Inglaterra. Sempre crônicas. Sempre crônicas. Perfeito. Nós continuaremos assistindo aqui a hora Clarice Lispector, daqui a pouquinho retorna então com Nádia Gottlieb, falar mais um pouquinho, tem sobre a produção literária dela, etc. Muita coisa importante. Por enquanto, voltamos a Clarice, vai lá. Rilke, em seu Cartas a um Jovem Poeta, respondendo a uma das missivas, perguntava ao jovem que pretendia se tornar escritor: se você não pudesse mais escrever, você morreria? A mesma pergunta eu transfiro a você. Eu acho que enquanto não escrevo, eu estou morta. Esse período é muito duro, o período entre um trabalho e outro. E ao mesmo tempo é necessário para haver uma espécie de esvaziamento da cabeça, para poder nascer alguma outra coisa. Se nascer, é tudo tão incerto. Clarice, como é que você escreve seus trabalhos? Existe algum horário específico?
Em geral é de manhã cedo, né? São as minhas horas preferidas, são as da manhã. Você acorda a que horas? 4h30, 5 horas já acordo. Fico fumando, tomando café, sozinha, sem nenhuma interferência. Quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu anoto a qualquer hora do dia ou da noite, coisas que me vêm. O que se chama inspiração, né? Agora, quando eu estou no ato de concatenar as inspirações, aí eu sou obrigada a trabalhar diariamente. Você se considera uma escritora popular? Não. Por qual razão? Bom, me chamam até de hermética, como é que posso ser popular sendo hermética? E como você vê essa observação que nós colocamos entre aspas, hermética? Eu me compreendo. De modo que eu não sou hermética para mim. Bom, tem um conto meu que eu não compreendo muito bem. Que conto? O Ovo e a Galinha. Entre os seus diversos trabalhos, sempre existe, isso é natural, um filho predileto. Qual aquele que você vê com maior carinho até hoje? O Ovo e a Galinha, que é um mistério para mim. Uma coisa que eu escrevi sobre um bandido, sobre um criminoso chamado Mineirinho, que morreu com 13 balas, quando uma só bastava, e que era devoto de São Jorge e tinha uma namorada, e que me deu uma revolta enorme. Eu escrevi isso. Sobre esse seu trabalho em torno de Mineirinho, qual o enfoque que você deu? Eu não me lembro muito bem, já foi há bastante tempo. Qualquer coisa assim, como o primeiro tiro me espanta, o segundo tiro, não sei o que, o terceiro tiro, coisa. O 12º me atinge, o 13º sou eu. Eu me transformei no Mineirinho, massacrado pela polícia. Qualquer que tivesse sido o crime dele, uma bala bastava. O resto era vontade de matar. Era prepotência. Em que medida o trabalho de Clarice Lispector, no caso específico de Mineirinho, pode alterar a ordem das coisas? Não altera em nada. Não altera em nada. Eu escrevo sem esperança que eu escreva altere qualquer coisa. Não altera em nada. Então, por que continuar escrevendo, Clarice? E eu sei. Porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas, a gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro, né? No seu entender, qual é o papel do escritor brasileiro hoje em dia? O de falar o menos possível. Você tem mantido contato com outros escritores brasileiros? Eventualmente. E mesmo, acredito, latino-americanos. Latino-americano. Quais aqueles que você acredita serem os mais significativos desse tempo atual? Eu prefiro não citar nomes porque eu vou esquecer alguns e vai ofender, vai ferir, assim eu não cito ninguém. Mas aquele que a toque mais de perto, que lhe diga mais intensamente. Não falar nada. Estamos voltando.